Miqueias depois de Jonas. Aleluia, louvado seja Deus. Miqueias 7, versículo 8. A mensagem por tema: levantar-me-ei no escuro. Versículo 8: Tu, inimiga minha, não te alegres de mim, por eu ter caído, pois levantar-me-ei, mesmo que more em trevas. O Senhor será minha luz. 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa. Executa o meu direito, ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. Amém. Só pequenos. Aleluia. Essa palavra tocou muito ao meu coração, e quem estava ligado com o Espírito ouviu os louvores de hoje. O Senhor muito já falou conosco. Esse último louvor que foi cantado, ele diz: eu seguirei e levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. E não existe coincidência, porque o versículo 8, que é o tema, diz: Tu, inimiga minha, não te alegres de mim, por eu ter caído, pois levantar-me-ei, mesmo que more em trevas. O Senhor será minha luz. Glória a Deus. O Senhor fala através dos louvores. Muitas das vezes nós avisamos, nós ensinamos, mas passa batido. Sempre quando você louva, o Senhor está falando com você e com a igreja. Algo o Senhor está fazendo no mundo espiritual que nós não entendemos. Essa palavra a qual o Senhor tocou no meu coração não foi por acaso. Não só eu, como qualquer aquele que foi chamado para falar a palavra do Senhor. Então aqui o Senhor, ele me tocou através do profeta Miqueias. Miqueias, ele não era um profeta badalado, ele era um profeta que estava ali nos campos. Ele era um homem humilde, ele era um homem simples, ao qual ele lutava pelas questões das viúvas, as questões dos pobres, aquelas pessoas às quais geralmente ninguém dá valor. Então ele prezava por essas pessoas. E ele estava vivendo em uma época em que Israel, ele estava ali marginalizado pelo pecado. E o profeta Miqueias, ele foi chamado para falar sobre a corrupção daquele tempo. Conforme você lê, você vê que era uma época, acredito que, não sei se pior ou melhor do que hoje, mas é uma época em que as pessoas não podiam confiar nem nos seus próprios parentes. Aqui no versículo 5, ele estava dizendo para aquele povo: não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que dorme ao seu lado, te cuides, não abras a porta da tua boca. Então, Miqueias, ele estava ali incomodando aquele povo, mostrando que as pessoas não podiam confiar em ninguém, assim como ainda continua sendo hoje. Porém, ainda muitos distorcem a palavra, mas o Senhor fala que maldito o homem que confia no homem. Devemos confiar somente e inteiramente no nosso Deus. Então, o profeta Miqueias, ele não era alguém que agradava aquele povo, porque ele vinha para falar a verdade sempre vai incomodar. Então, aqui nesse momento, ele está nos explicando que o povo de Israel estava nesse momento e eles não estavam absorvendo o que Deus estava falando. E Deus estava falando que Israel seria restaurado nos últimos dias, como nós sabemos através do Apocalipse que vai acontecer. Israel vai ser odiado por todas as nações, porém no fim dos tempos eles irão se curvar ao Senhor totalmente. Então o profeta Miqueias, aqui no versículo 7, ele diz: mas quanto a mim, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me
Aqui em Israel, eles vão acreditar que o anticristo é o Messias, que vai ser um homem que vai vir aí, ou um poder, não sabemos realmente, porque muitas linhas teológicas vão falar isso, outras falar aquilo, mas nós sabemos que as pessoas elas vão acreditar em algo que não vem da parte do Senhor, porque Satanás ele sempre tenta nos enganar. Então, quando Deus usa alguém para nos orientar, normalmente nós não queremos ouvir. Nós falamos que é falso profeta, nós falamos que aquilo não vem do Senhor, nós falamos que a pessoa está falando algo dela mesma. E assim acontecia com o profeta Miqueias. Sabemos que durante a batalha, a última batalha que vai haver, Israel sim vai clamar ao Senhor, e o Senhor será declarado a luz da vida daquele povo. Uma nação escolhida, assim como nós também nos enquadramos como nação escolhida, porque estamos diante dos pés do Senhor. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está declarando para todos quem está regendo a sua vida a partir daquele momento. Aqui no verso 9 ele diz assim: a ira do Senhor suportarei, porque pequei contra ele, até que me julgue a minha causa e me faça justiça. Ele me trará luz e eu verei a sua justiça. E aqui ele está dizendo que ele está aceitando a ira do Senhor para aquele povo. Quando nós erramos, nós temos que pedir perdão ao Senhor, mas a ira do Senhor muitas das vezes ela pode sobrevir na nossa vida. Por quê? Porque você tem consciência dos seus erros. Aqui também esse versículo ele revela que o profeta Miqueias ele toma a dor daquele povo e vamos dizer que ele justifica a ira do Senhor. Ele não está, vamos dizer assim, criticando a ira do Senhor, ele está aceitando a ira do Senhor. Porque tudo que nós fazemos, todas as escolhas que nós fazemos, a cada passo que eu e você damos na nossa vida, nós prestaremos contas ao Senhor. E às vezes é uma semente muito linda que nós plantamos no reino, mas às vezes é um passo equivocado, que nós achamos que realmente está tudo certo. Damos passos que às vezes não é da vontade do Senhor, não agradou ao Senhor, só agradou a nossa carne. Então, através dessa palavra, eu entendo que quem transmite a palavra do Senhor, ele acaba ali sofrendo um pouco mais, porque nós vemos, nós pregamos, nós falamos a palavra do Senhor, e na grande maioria das vezes, a palavra não é aceitada, a palavra não é absorvida. E quem passa a palavra, Deus falou com ele primeiro. Deus ministra aos nossos corações e nós passamos para aquela pessoa. E a pessoa, na maioria das vezes, ela questiona a palavra e questiona a vontade do Senhor. Então, nesse momento, a ira do Senhor, ela sobrevém na vida daquela pessoa que não aceitou o chamado da palavra do Senhor. Nesse tempo de vida meu, eu posso dizer algo com muita certeza para você: nada é por acaso. Em cada passo, em cada sentimento, em cada palavra, em cada sensação, em cada encontro, Deus fala, Deus orienta, Deus capacita, o Senhor sempre está falando conosco. É nós que não estamos prontos e nem preparados para ouvir. Então, esse povo, o Senhor já sabe do passado, presente e futuro, sabe que esse povo não vai aceitar o Senhor assim de bom grado.
Senhor não tem parte com os rebeldes. Entenda que Israel vai se arrepender. E no final do tempo ele vai aceitar e vai se humilhar e vai declarar Jesus Cristo como a luz dos seus passos. Então entenda que a nossa obrigação é lançar a semente para que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Essa palavra, ela também nos orienta que nós devemos estar sempre prontos, porque o profeta Miqueias, ele sentia cansaço. Ele estava cansado com a autocrítica que aquele povo tinha com ele, conforme você vai lendo. E assim, quem passa a palavra sofre uma crítica, sofre ali indagações. Não é fácil você estar falando de Deus porque você está mexendo com outro reino que ninguém está vendo. Então, como disse os louvores, você pensa que nada está acontecendo. O louvor Batalha do Arcanjo fala sobre isso. Nada está acontecendo, nada, ninguém está só que o reino espiritual está trabalhando a nosso favor. Então, aquele anjo do profeta Daniel estava sendo impedida as orações daquele homem, um homem que orava 3 vezes ao dia. Entenda, Satanás conseguiu ali impedir o anjo de ali enfiar aquela oração. Que dirá eu e você que somos pobres e pecadores? A palavra diz que as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Que dirá? Agora, aquele homem com a vida no altar, a oração dele chegou a ser impedida. Então, eu quero que você medite comigo que é necessário ter vida no altar. É necessário que, se eu errar, se você errar por não aceitar a palavra, é necessário recomeçar todos os dias. Porque Satanás, ele vai te acusar falando: você errou, você fez isso, você fez aquilo. Mas o Senhor, ele veio para trazer essa água da vida para nos limpar, nos purificar de todo o pecado e fazer você ver que você pode sim recomeçar. Que você não vai desistir por conta do seu erro, por conta da não aceitação da palavra. Não. Agora você vai se humilhar na presença do Senhor e aceitar a verdade da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que, como já foi falado nesta noite, você tem que estar ligado espiritualmente e não jogar nada no lixo, porque toda palavra que é lançada, ela tem um direcionamento, seja para A ou seja para B. O Senhor, ele não lança nada fora das nossas vidas. O nosso irmão estava falando sobre que nosso Deus, nosso Jesus Cristo é a água da vida. Eu estava falando hoje cedo com meu esposo que eu peguei 2 mudas de lírio da paz. Uma muda eu coloquei na terra e a outra eu coloquei na água. E adivinha? A muda que está na água, ela está muito mais bonita do que a que está na terra. Porque a água traz vida. A água, ela traz aquela beleza, aquela santidade que nós precisamos. Jesus é a água da vida. E a terra é para onde nós iremos. Nós iremos voltar para da onde nós viemos. E nesse momento, Deus, ele deixa claro que não importa para ele o grande ou o pequeno. Não importa para ele o que tem um carro zero e o que não tem um carro. Não importa para ele aquele que se
E vamos dizer assim que é bem difícil, porque nós temos que nos negar todos os dias para poder seguir a Jesus de verdade. Porque no momento em que alguém me magoa, me entristece, seja eu, você, grande ou pequeno, a primeira atitude que nós temos é revidar. A primeira atitude é lançar palavras de maldição. Já começa por aí, já estou pecando. Já estou afastando o Espírito Santo da minha vida. Ele já não está mais próximo a mim. Por quê? Porque agora eu estou dando lugar para Satanás. A partir do momento que eu sinto ódio, que eu sinto aquela repulsa, que eu vou começando ali a dar lugar, ali Satanás começa a trabalhar. Ele entra na discussão, ele entra numa briga, ele entra num acidente, ele acha uma brecha para destruir tudo aquilo que Deus tem planejado para minha vida. Rafael, mas não vai ser nada destruído, não, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você não estiver nos caminhos do Senhor, nada vai acontecer na sua vida. Me desculpa lhe informar. É necessário estar alicerçado no Senhor. Não podemos começar a obra e parar no meio do caminho. E se você não estiver aqui, você vai estar em outro lugar, você vai estar em outro estado, você vai estar em outro país, você vai estar em outra casa, em outra localidade, mas você ainda vai continuar falando do amor de Deus.
Por quê? Porque agora eu quero mexer com a tua cabeça. Eles têm a consciência que eles vão para o inferno, mas eles não querem mudar. E esse é o eixo dessa palavra. O Senhor está falando comigo e com você. O que é que ainda tem que você está relutando de mudar? O que é que ainda dentro do seu coração você está relutando, você está brigando? Não adianta brigar, querido, escolher não tem escolha. Se você está aqui nessa noite, se você está dentro desse tempo, o Senhor chamou ao líder correto para a ovelha correta. E não adianta querer fugir. Se você sai daqui, você for para outra igreja, a tua consciência ela vai continuar pesando. E quem saiu também, a consciência continua. Porque Deus não apaga a consciência de ninguém. A consciência ela vai continuar. Você pode deixar de ver a minha face, a face de quem seja, mas a face de Deus você nunca vai deixar de ver. Porque você foi chamado, você foi lavado. Então não adianta querer ter rebeldia. Não adianta tempo perdido. Você está perdendo o seu tempo. Desculpa te dizer, porque não adianta, porque lá na frente você vai ter o resultado das escolhas que você está fazendo hoje. Então hoje eu estou plantando, hoje eu estou semeando no reino, hoje eu não estou vendo nada, hoje eu estou recebendo desprezo, mas amanhã eu vou ver a glória do Senhor. Porque eu não estou falando da minha boca, eu estou falando de quem me chamou. E quem me chamou foi Deus, não foi homem, não foi mulher, não foi instituição. Tanto é que você pode ver que aqui ninguém é reconhecido como nada, mas Deus lá no céu um dia chamou, um dia Ele falou. Então o nosso compromisso, a nossa validação é com o eterno, não é com homens e nem com mulheres. Porque no momento que você estiver precisando, muitas das vezes não vai ter alguém para esticar a mão para te levantar, mas Deus vai usar pessoas, as pessoas necessárias para te ajudar, pessoas que nunca você viu na sua vida. Deus vai usar para te levantar, porque Deus nunca desampara nem um filho nem uma filha tua. Nesse tempo de vida que eu tenho, eu posso dizer, Deus não desampara o filho teu. Satanás ele pode tentar destruir, ele pode querer acabar com a tua vida, mas Deus não vai permitir. Quando você colocar Deus no centro da tua vida, você levantou, você coloca Deus na tua vida, você vai no mercado, você coloca Deus aonde você coloca a planta do teu pé, você fala, Deus vem comigo. O Senhor te livra de todas. E eu posso dizer em algum tom que eu carrego essa confiança, porque eu já cheguei no meu trabalho e disse, olha, você não vai acreditar, mas eu já cheguei no meu trabalho a ser todo mundo assaltado, menos eu, porque eles foram todos juntos e eu fui sozinha, porque eu não queria ir com ninguém, porque eu sabia que Deus estava comigo. Então todos foram assaltados e eu não fui assaltada. Por quê? Porque eu carrego essa verdade. E todo profeta, todo aquele que Deus chama, ele tem uma palavra na boca dele. Tem uns que tem palavra de misericórdia, tem uns que tem palavra só de amor, tem uns que tem palavra de desgraça. Isso mesmo, tem profeta que ele só traz aquilo ali. Por quê? Porque é verdade. Deus chamou ele só para isso. E ele está sendo fiel ao chamado. Ah, mas não existe profeta. Eu posso dizer que existe, porque Deus já usou um profeta na minha vida, já falou na minha vida, já aconteceu. E é por isso que eu estou aqui, porque eu sei em quem eu tenho crido. E é necessário você ter essa experiência com Deus também. Parar de ser religioso e só ler a Bíblia quando chega na casa de Deus. Não. É você ter uma experiência muito grande. Você saber que Deus existe verdadeiramente. E que um dia, nós vamos encontrar. Nós vamos ver ele face a face. E nós vamos dizer, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. É isso que você tem que carregar na tua mente e no teu coração. Tá difícil hoje? Tá complicado hoje? Tá. Mas amanhã nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos ver aqueles que vão ser consumidos. Que assim está dizendo a palavra. A palavra está dizendo assim. A palavra está dizendo aqui no último versículo. Está dizendo, os meus olhos contemplarão agora. E ela será pisada como lodo nas ruas. Então aquele que não pratica a palavra, aquele que está se levantando contra o chamado de Deus, aquele que está contra os ministérios que o Senhor escolheu, serão humilhados como lodos nas ruas. Quem está rejeitando o Senhor está colocando as mãos, porque assim nos diz a palavra. Então eu quero que você continue meditando nessa palavra, continue meditando sobre o juízo de Deus sobre Israel, sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos estar cada dia mais firme com o Senhor, porque o dia de amanhã só pertence a Deus.
só Deus